Neste episódio, vamos falar sobre gestão do design. E o convidado desta especial conversa é o Gustavo Gelli. Ele é formado em engenharia eletrônica e administração e tem pós-graduação em finanças. É cofundador e CFO da Tátil Design do Rio de Janeiro. Em 33 anos de trajetória, conquistou mais de 200 prêmios nos principais festivais de design do mundo, como o IFE, IDEA, D&AD, Caboré, Cannes Lion e muitos outros, sendo eleita pela terceira vez consecutiva Agência do Ano pelo Brazil Design Award, o prêmio mais cobiçado do design no país. Em 2010, a Tátil venceu uma concorrência com outras 139 agências para desenvolver a marca dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. E pelo que me consta, foi a primeira vez que os Jogos Olímpicos tiveram uma identidade visual em 3D. Tem clientes globais que estão em mais de 40 países. E este ano, a Tátil foi eleita a quarta melhor empresa de design do mundo pelo D&AD Awards de Londres. Gustavo, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem, meu amigo? Como é que você vai? Prazer estar aqui falando com você no Podbrand. Iniciativa maravilhosa para valorizar o design no Brasil e no mundo, né? Que bom que eu estou aqui à disposição para responder perguntas que façam o design crescer. Excelente. Vamos abusar das perguntas. Já nos conhecemos há muitos anos e sei da tua vasta experiência e quanto vai ser importante, sobretudo para a audiência que é o nosso principal target, que são os novos empreendedores. Num mundo onde todo mundo será uma self-startup, todos terão que empreender de alguma forma, né? Então, isso vale justamente para o nosso propósito, que é ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Fazendo uma retrospectiva, Gustavo, você e seu irmão, o Fred, fundaram a Tátil há 33 anos, sendo um dos pioneiros no segmento no Brasil. O que motivou vocês, o que te motivou a criação da agência? E complementando, quais foram os maiores desafios na prospecção de clientes naquela época? Numa época em que as agências de propaganda ocupavam esse espaço? E ainda, como foi a reação dos publicitários com o surgimento de um concorrente que traz uma nova abordagem para a construção de marcas? A história é muito legal, né? Isso aconteceu em 1989, no meio das diretas já. Eu tinha 22 anos, o Fred tinha 23 anos, e, na verdade, a Tátil começou antes de 89, começou em 87, mas só que não era uma empresa constituída, porque, enfim, Fred ainda na faculdade de design, eu ainda na faculdade de engenharia, e, na verdade, tudo começou porque assim, ele, para levar determinados trabalhos para a faculdade, trabalhos de design para a faculdade, ele fazia cases, né, fazia embalagens para levar, porque ele adorava o tema já desde então. E um belo dia ele pegou uma folha de papelão ondulado, que é, na verdade, o sanduíche do papelão de caixas convencionais, as ondinhas assim, e fez uma pasta para colocar um trabalho dentro com aquele material. E aquilo era absolutamente inusitado, Se né? faz caixa corrugada com esse papel ondulado, não é? Sim, não se fazia até então. Ninguém havia usado esse material a não ser para embalar pé de cadeira, móveis de uma forma geral, porque era um subproduto da indústria do papelão, né, o material ondulado. Era um subproduto, é o meio da chapa de papelão, digamos assim. E isso fez muito sucesso na época, e o Fred recebeu algumas encomendas de alguns alunos e alguns professores para ter, porque ele fez uma coisa muito bonita, naturalmente. Essa embalagem está até hoje, lá no nosso showroom aqui no Rio de Janeiro. E então, a partir daí, ele começou a convocar os amigos, e a mim também, naturalmente, para ajudarmos na confecção dessas pastas, que eram todas feitas manualmente, costuradas, né? Enfim. Então, eu me lembro da gente na casa da nossa mãe, no chão da sala, cortando embalagem de papelão e montando e tudo mais. E assim, durante 2 anos, enquanto ele se formava na faculdade, ele ia recebendo algumas encomendas, ia criando outras coisas, e sempre com uma perspectiva de sustentabilidade. Então, a Tátil já... Por quê? Né? Porque ele tinha uma professora chamada Ana Branco, que era uma pessoa completamente voltada para perspectivas de sustentabilidade, não só no que tangia a design, embalagens e tudo mais, mas também com relação à alimentação. Era uma pessoa, sabe aquelas pessoas corretas, né? Então, o Fred
Ela dizia para o Fred, por exemplo, que a melhor embalagem até hoje pensada no universo foi a barriga da mulher, né, que embala um bebê até nascer, e aquilo é perfeito, né, tem toda a amortização necessária, mecânica, né, para o bebê ficar intacto, é envolto em líquido amniótico, enfim. Então, baseado nessas teses e nesse pensamento, né, de sustentabilidade, e o Fred ia construindo as coisas todas sem colas, tudo de encaixe e tudo mais. Até um belo dia que a MPM Lintas chegou uma embalagem dessa na mão do produtor gráfico da MPM Lintas na época. E o cara ficou louco, e eles tinham a conta do Banco Nacional naquele momento. E então, a gente seguindo a linha do papelão ondulado, a gente foi buscar o plástico ondulado, que era o polionda. E aí o Fred começou a pensar numa série de embalagens de polionda, já respondendo ao primeiro briefing, que foi do Banco Nacional na época. Por ocasião de uma corrida que ia acontecer de Fórmula 1 aqui no Rio de Janeiro, que ainda tinha, nós tínhamos autódromos aqui ainda, o Banco Nacional encomendou para o Fred muitas embalagens de polionda para colocar uma camiseta e um boné do Ayrton Senna para dar de brinde no dia da corrida. Foi então neste momento que a MPM, que já vinha comprando coisas, né, da gente, do Fred, né, porque não tínhamos uma empresa constituída na época, não éramos sequer sócios, eu na verdade, só o ajudava. Ele comprava e o Fred tinha que emitir um recibo de pagamento autônomo, isso tinha um custo enorme para a MPM. Até nesse dia, quando eles fizeram essa encomenda grande, o cara da MPM, o produtor gráfico, falou: Álvaro, me lembro do nome dele, falou: olha, bicho, não vai dar mais para a gente comprar de vocês, porque eu preciso de nota fiscal e tal. Eu falei: bom, não seja por isso. Aí, né, foi aí nesse processo que o Fred falou: porra, vamos montar uma empresa juntos? Vamos montar uma empresa juntos. E aí, obviamente, eu comecei a articular toda a perspectiva empresarial do negócio. Montamos uma empresa, eu fui abrir CNPJ, CGC na época, e constituímos a empresa então. E aí, cara, a história, como você disse, nesse momento do Brasil, o mundo já estava bem mais avançado, Europa, Estados Unidos, naturalmente, desde 1929, agências de design existem nos Estados Unidos para dar conta da crise, né? Mas no Brasil não, ninguém comprava serviço de design. E a gente, então, além de não ter a possibilidade de vender serviço, a gente ainda tinha as agências de propaganda que vendiam, teoricamente, entregavam de graça o que a gente vendia, que era design gráfico, né? Então, na hora que uma marca precisava de alguma coisa para constituir a campanha, né, que a agência de propaganda estava fazendo de design, a agência entregava isso gratuitamente. Então, a gente entrou nesse mercado, né? Só que como a gente percebeu que ninguém ia comprar serviço de design, a gente montou uma indústria. Então, a gente criava produtos com um design diferenciado, sempre com uma perspectiva de sustentabilidade, então utilizando materiais recicláveis, né, sem cola, tudo com encaixe. E outra coisa também que a gente usava muito, uma técnica que a gente usava muito, especialmente na linha de brindes que a gente criou para empresas darem no final de ano, na época fazia-se muito isso, era fazer os produtos que a gente criava planificados, né, para que as empresas pudessem mandar para seus clientes e prospects de forma barata, né, que não existisse cubagem na hora de postar esses objetos e tudo mais. Então era tudo construído com muito zelo e com um pensamento de sustentabilidade, não só sustentabilidade no âmbito da natureza, mas sustentabilidade no âmbito do negócio, porque quando você cria um produto que pode ser enviado via correio com um custo baratíssimo e as pessoas montam, e eu me lembro, as pessoas montavam os porta-objetos de mesa que a gente fazia e a expressão era sempre: nossa, que demais, que legal, que massa. Então ainda tinha um lado lúdico de montar, né? E a gente então foi vencendo algumas barreiras nesse processo, as pessoas foram gostando muito, até que veio a Rio 92. Quando veio a Rio 92, que era uma reunião de líderes globais para falar de sustentabilidade, ecologia, né, e tudo mais, que você conhece, a Tati já tinha, nós já tínhamos 3 anos de constituído, já éramos uma empresa que, nesse momento, a gente já tinha, sei lá, 1.000 papelarias no Brasil todo com clientes, e a gente vendia bloquinhos de papelão, e aí usando papelão ondulado, né, e pintado com tinta PVA, tinta de parede, e a gente fazia artes com tinta de parede em cima do papelão, e isso ficava muito bonito, muito bonito. A gente criou também uma caneta de papelão que era feita de tubete,
E a gente então criou essa caneta, fizemos um molde de injeção plástica para fazer a ponta da caneta e a tampinha atrás e tudo mais, com um tátil embaixo relevo, é uma graça a caneta. E aquilo a gente vendia igual água. Mas aí essa caneta fez um sucesso danado e era o nosso carro-chefe. A gente vendeu milhões de canetas na época. E com a Rio 92 as pessoas começaram, porque antes da Rio 92, como eu disse, era difícil vender serviço de design, ninguém comprava serviço, e continuou não comprando depois da Rio 92, mas as pessoas já começavam a olhar a perspectiva da sustentabilidade e a possibilidade das empresas terem brindes feitos em material reciclado, né? Porque antes falavam assim, não quero associar a marca da minha empresa ao lixo, né? Então, assim, julgavam que materiais reciclados era lixo. Imagina você. Então, era uma miopia absolutamente louca, né, da época. É incrível, as pessoas fumavam no avião e a gente então foi construímos essa indústria, chegamos a ter em São Cristóvão por 10 anos. São Cristóvão é uma zona industrial aqui do Rio de Janeiro, um prédio industrial de 3 andares, com elevador montacarga, estoque, máquinas, enfim. E a gente, então, começou a trabalhar com isso, as agências de propaganda todas vendo, né? Porque assim, o que a gente recebia muitas vezes, era engraçadíssimo, da produção gráfica das agências, um protótipo de uma embalagem que eles queriam fazer para o cliente deles, colado com durex. Impossível de se produzir, era obviamente impossível. E a gente, então, pegava essa embalagem, essa ideia que eles tinham e criávamos um projeto novo em cima, né? E os caras ficavam loucos, assim, eles não entendiam direito, porque eram 3 garotos, né, todo mundo com 20 e poucos anos, fazendo um trabalho impecável, com um brilho criativo assim, extraordinário, e com uma precisão absoluta. Então a gente desenhava as facas tipográficas, todas sem cola, tudo com encaixe, tudo lindo, maravilhoso, com design muito bonito e muito adequado, né? Porque a gente sempre teve esse pensamento de adequação, não é criar uma embalagem cheia de pompa e circunstância para embalar um produto inadequado, né? Ao contrário, a gente fazia as coisas que efetivamente eram adequadas a cada uma dos itens a serem embalados, ou os brindes a serem enviados, ou a perspectiva que o cliente queria que o seu consumidor, ao receber o brinde, sentisse, né? Porque assim, a empresa tal, a marca tal, está preocupada com a sustentabilidade, me mandou um brinde super legal, super criativo, em material reciclado. Então, tudo isso a gente tinha no pensamento. E as agências perceberam, em primeiro lugar, que a gente não oferecia concorrência para eles, muito pelo contrário, que nós éramos quase que uma extensão do departamento de produção das agências, né? Que a gente pegava o trabalho que a produção fazia, especialmente no âmbito do design, naturalmente, não da propaganda, é claro, mas a gente pegava o trabalho que eles faziam e melhorávamos muito, e entregávamos as coisas, porque eles podiam nos brifar com relação à verba, cara. E isso foi uma coisa muito sensacional. E era um problema nas agências, né? Porque quando ia para a produção gráfica produzir alguma coisa, era sempre um grande ponto de interrogação, porque não se sabia o que a produção gráfica ia fazer com aquela ideia da criação da agência. Então, às vezes, perdia-se muito tempo, porque a produção gráfica ficava patinando nos processos industriais de desenvolvimento dos itens, e quando conseguia alguma coisa, estava fora do briefing, né? Então, a gente resolveu esse problema. E eu me lembro que teve uma época que a gente recebia briefings assim: olha, eu preciso de 250 mil peças, especialmente da Natura, isso a partir de 98. 250 mil brindes a 86 centavos. Cara, a gente fazia coisa, assim, era coisas do Arco da Velha, inacreditável. A gente comprava e fazia mix de produtos, de coisas, né, de madeira com metal, de madeira com vidro, de vidro com metal. E aí os caras começaram a ficar absolutamente enlouquecidos com a possibilidade de terem brindes especiais. Assim foi indo, a coisa foi criando corpo e a Tati foi decolando, né? Realmente, foi uma trajetória, até hoje tem sido uma trajetória de crescimento, 33 anos depois, sem nenhum ano de prejuízo, pagando salários em dia. E assim, eu me lembro que eu tinha 28 anos na época, quando a gente foi para esse prédio industrial que eu mencionei, e já tínhamos 70 funcionários. Eu me lembro que depois no dia da mudança, né, que a gente concluiu a mudança, porque a gente saiu de uma outra casinha pequena que a gente tinha em São Cristóvão para esse prédio gigante. Aí eu falei, cara, bicho,
28 anos, né? Jovem, garotinho, né? Falei, cara, que responsabilidade gigantesca, 70 pessoas, 70 famílias, esse prédio enorme. Eu me lembro que eram 3 horas da manhã e eu andando, subindo e descendo aquelas escadas e olhando, e falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ajuda. Mas enfim, deu tudo certo, né? Nossa intuição, nosso profissionalismo, enfim, foi por aí. E em que momento? Bom, já começou como tátil desde o princípio, então. A razão social era Tátil Embalagens Especiais, Indústria e Comércio Limitado. Essa era a razão Sim, social. o tátil vem desde a origem. E como é que foi essa migração para o serviço e a reação das agências de publicidade que dominavam isso? Eu sou da época, eu fui industrial, da indústria de calçados, e eu era cliente de agência. E a agência ela faturava com custo de produção e com percentual sobre mídia. Então ela ganhava dos dois lados, né? E como é que foi essa entrada da Tátil como serviços de design e de soluções, entrando numa seara, né, num universo que era dominado pelas agências de publicidade? Legal, essa história também é bem legal, porque a gente estava lá, como eu disse, em São Cristóvão, né? E a gente sempre recebia briefings de produção. Então a gente estava lá e a gente recebia briefings de produção e a gente não recebia clientes em São Cristóvão. Era um prédio industrial, era algo que não era para receber cliente, a despeito de termos um escritório, né, criativo, né, porque o segundo andar do prédio era a agência criativa, o terceiro andar era a produção e o primeiro andar era o estoque. E um belo dia eu recebi, bom, aí, como eu disse, o nosso negócio naquele momento, até o ano 2000, até 99 para 2000, o nosso negócio era indústria. Então a gente lidava muito com o departamento de marketing das grandes empresas, e também com o departamento de compras. E aí eu comecei a perceber que os departamentos de compras, especialmente da Natura, que nesse momento a gente já tinha uns 3 anos atendendo Natura, e a gente teve um ano que a gente vendeu 4,5 milhões de peças de design para a Natura, de brindes. Todas as datas comemorativas, a Natura encomendava um brinde especial para colocar dentro do kit que ia ser vendido nas datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, namorados. E a gente sempre criava esses brindes, produzia e entregava. E eram quantidades exorbitantes, 250 mil, 300 mil, 400 mil, volumes de dinheiro muito grandes, né? E então o departamento de compras, a gente percebeu que as grandes empresas, não só a Natura, porque a gente já trabalhava para outras grandes empresas, como Klabin, João Fortes Engenharia, Gerdau, enfim, era só grande empresa, a gente procurava esses eram os nossos clientes, era para quem a gente queria trabalhar, né? A gente parou de, naturalmente, vender produtos no mercado, B2C, né, e começamos a vender B2B. E eu me lembro, então, que eu comecei a perceber que os departamentos de compra, porque antes as compras eram feitas pelo departamento de marketing. O departamento de compras, ou suprimentos, só finalizava o processo, mas não discutia preço, não negociava, não indagava nada. Era marketing, comprava e compras formalizava. Eu comecei a perceber que isso estava mudando, que marketing tinha perdido o poder, isso foi para compras, e aí, cara, começou, você sabe muito bem, você foi industrial, você sabe o que é compras. Como aperta, né, em preço. Aperta em preço, são muito competentes em tudo que fazem, e aí a coisa começou a ficar muito complexa, muito difícil, porque naturalmente as margens eram pequenas, porque os volumes eram grandes, e uma apertada dessa de compras, e a gente era pequeno, uma empresa pequena, não tinha, não era uma grande indústria com CAPEX, não, investidores estrangeiros, não, éramos 3 garotos, né? 2 garotos e uma garota. E eu olhei para isso e falei, cara, nossa, tem algo acontecendo aí que vai criar um problema no nosso negócio. E nessa mesma época, sei lá, nesses mesmos dias em que eu notei isso, eu recebo um telefonema de um cliente falando assim, escuta, Gustavo, eu posso ir aí com o meu Audi? Putz, cara, isso em 1999. Eu falei, nossa, tem certeza? Aqui em São Cristóvão, em frente ao campo do Vasco da Gama, Barreira do Vasco da Gama, que é uma favela aqui do lado, não venha com seu Audi aqui. Mas isso representou, né, para mim, a seguinte mensagem. Tem gente que compra serviço querendo comprar serviço de design, né, porque era um diretor criativo, né, de uma agência que estava querendo ir lá. Aí eu falei com os meus sócios, isso era uma virada de ano, aliás, Natal. Eu me lembro que a gente estava na casa da minha avó, e eu virei para os meus sócios e falei, olha, a gente precisa mudar o nosso negócio, porque esse negócio está acontecendo isso. E eu montei um cenário e falei, olha, vai dar zebra, antes que dê zebra,
vamos mudar, vamos pivotar o nosso negócio no sentido de agora poder entregar serviço de design, que é o nosso core business. Sempre foi o nosso core business. Né? A gente nasceu indústria porque não tinha saída, era só o que dava para ser na época. E assim foi feito. A gente saiu da zona industrial do Rio de Janeiro, fomos para São Conrado, em frente ao Fashion Mall, a zona sul do Rio de Janeiro. Nosso escritório até hoje aqui no Rio. E fizemos uma belíssima inauguração desse novo momento da Tátil e começamos a realmente sermos considerados pelas agências de propaganda, especialmente pelas agências de propaganda, que é um player extremamente importante para nós. Nós vivemos em simbiose com as agências, até hoje. Né? Então, por exemplo, a TIM, a gente fez o startup da TIM no Brasil, somos fornecedores da TIM de serviço até hoje, um contrato ininterrupto de 24 anos, e nós fizemos o startup da TIM junto com a agência de propaganda na época, que eu não me lembro quem era, Thompson, talvez, não me lembro, mas fizemos juntos, sabe? Não tinha briga de egos, não tinha... E o Fred é um cara espetacular nesse sentido, né? Porque a despeito dele ser um criativo brilhante, muito brilhante, não é porque é meu irmão, né? Ele é um cara muito bom de lidar, né? Ele é um cara que tem o ego dele no lugar certo, né? Como todo criativo tem que ter, mas ele não fica disputando nada, protagonismo e assim. Então ele de alguma forma ele conseguiu manter uma relação com os diretores criativos das agências de muita qualidade, sabe? De muita cooperação. Por quê, né? O que aconteceu? O que começou a acontecer? A Tátil começava a entregar para as agências, a coisa se inverteu. A Tátil começava a entregar os key visuals de lançamentos para as agências. Isso aconteceu com a Nokia. A gente atendeu a Nokia Global durante 10 anos. E quem fazia os key visuals dos lançamentos de todos os telefones globais era a Tátil. Era uma delícia trabalhar. A gente tem um trabalho feito para a Nokia, cara. Putz, se eu te mostrar o portfólio de coisas que a gente fez para a Nokia, você vai falar, caramba, cara. E tudo super atualizado, Maurício. Impressionante. Se você olhar hoje, as coisas que a gente criou para a Nokia, para colocar em pontos de venda, são coisas assim... Bom, depois que a Motorola comprou a Nokia, eles continuaram utilizando o nosso material de ponto de venda, nosso enxoval de ponto de venda, né? Eram verdadeiros kits de montagem de vitrines em lojas de todos os tamanhos, porque esse era o briefing, né? Globalmente falando, a Nokia estava presente em lojas como, sei lá, grandes FNACs da vida e também pequenos birozinhos de tecnologia que vendiam aparelhos e tudo mais. E aí, então, a gente tinha esse pensamento de criar uma perspectiva de atendimento às necessidades de negócio dos clientes junto com as agências. E aí a gente fazia os key visuals, mandava para as agências desdobravam os nossos key visuals em campanhas e tudo mais. O dinheiro, no fundo, o dinheiro ficou sempre na mão das agências, porque a veiculação era que tinha um maior grande volume de acho que a comissão era de 20% de mídia, né? Exatamente, 20% de mídia. Então, as agências, no fundo, começaram a perceber, depois de 10 anos de existência da Tátil, que o que eles antes entregavam, teoricamente, né, de graça para os clientes, eles podiam comprar da Tátil até. Né? Para que eles não tivessem o custo interno de fazer, e mais, o custo indireto de bater na trave sempre, né? Porque o que eles criavam, o cliente não aprovava. Ponto. Aqui tinha uma questão de core, né, de foco. Tinha, e isso também começou a criar uma situação virtuosa da relação da Tátil com as agências, porque nesse momento as agências poderiam entregar coisas que o cliente ia aprovar de imediato. Isso é uma característica da Tátil até hoje, Maurício, é impressionante. Assim, são raríssimos os clientes que pedem segunda rodada. Não gostei muito disso, porque isso... Não, a gente tem um pensamento, um brilho criativo e uma precisão estratégica que fazem com que o cliente não tenha argumentos para dizer qualquer coisa a respeito do que foi criado ou pensado para ele, sob o ponto de vista de estratégia de negócio e até sobre estratégia de design, né, de atendimento às necessidades de negócio. Então, eu costumo dizer que numa apresentação de marca da Tátil, que tem 50 slides na média, 49 slides primeiros são para falar sobre a estratégia, né, do que a gente pensou, do mergulho que a gente fez profundo, do diagnóstico que foi feito, do pensamento estratégico de construção, seja lá do que for que o cliente precise, ou reconstrução, né? E depois, no último slide, a gente apresenta a marca. E aí, nessa hora, o cliente ele não pode nem indagar a respeito da cor, porque a cor foi explicada nos 49 slides. Tem um sentido, né? Tudo tem um sentido.
Tudo tem um sentido, e isso é uma coisa também que levou a Tati aonde ela está. Porque os clientes, a gente, imagina, a gente trabalhava concomitantemente para a Nokia e para a TIM, duas empresas de tecnologia. E as linguagens eram completamente diferentes, como tinham que ser. Né? A gente não podia fazer coisas para a TIM com o cara da Nokia, e nem coisas para a Nokia com o cara da TIM. Né? Então, Uma de vendia novo, serviço, a outra devices, né? é exato. E as linguagens eram outras, os códigos visuais, os signos, era tudo diferente, a despeito de serem ambas de tecnologia, né? Uma nórdica, outra italiana. Só isso já era uma perspectiva, você sabe, como o italiano vê diferente o design, né? Não querendo desmerecer os nórdicos, muito pelo contrário, mas são pontos de vista São pontos de diferentes, são vista diferentes, são visões. dois olhares distintos. São dois olhares maravilhosos, né? Tá aí a Volvo, que não nos deixa mentir a respeito de design, né? Então, assim a gente foi construindo o nosso caminho de pensamento de design, de atendimento de grandes clientes, e as agências sempre junto. Hoje a gente tem uma relação muito boa com as agências, muito pelo contrário, assim, não existe nenhuma rixa entre a Tátil e os profissionais da Tátil com relação às agências e vice-versa. Muito pelo contrário. Assim, Sempre foi sinérgico o trabalho. sempre foi sinérgico, sempre foi sinérgico. Sempre tivemos uma relação muito próxima dos donos das agências, especialmente eu e Fred juntos, né? A gente frequentava eles, a gente fazia reuniões com eles, a gente ia lá pedir conselho para eles, né? Enfim. O design, em sua essência, ele é um processo sistêmico. Porém, eu enxergo que no mercado corporativo ainda prevalece uma percepção de que o design atende uma demanda muito pontual. Qual foi a transformação que o mercado teve do início até agora, por essa trajetória toda de Tátil, sobretudo para as agências de design, sobre esse novo olhar, né, entre o design sistêmico e o design pontual, assim? Eu acho que a principal transformação é como você falou, o design é um pensamento, né? É um pensamento sistêmico. Então, a principal transformação nesse mercado aconteceu, especialmente no Brasil, porque, de novo, no mundo isso já era visto desse jeito, né? A gente já tinha a formação já tínhamos o cargo do CBO, né, do Chief Brand Office, né, que era o cara que cuidava da marca. Isso já tem nos Estados Unidos e na Europa há muito tempo. O Brasil não. O Brasil tinha o departamento de marketing cuidando de marca, como cuidava de newsletter, né? Então, ou comunicação interna. Então, quando o C-level das companhias, das grandes companhias, todos eles começaram a perceber, por conta dos movimentos internacionais das marcas, que marca era tudo, né? Porque assim, é óbvio que você tem que ter um produto bom, você tem que ter um serviço bom. Isso é uma coisa óbvia, porque se você não tiver, você está fora do jogo. Isso, claro. Agora, o que diferencia duas empresas que têm dois produtos bons uma da outra, né? Por que uma é a maior do mundo e a outra não é? Eu me lembro da Nokia, por exemplo, né? É a marca. E a maneira como ela trata a sua marca. É a maneira como ela constrói a sua imagem junto ao público consumidor dela. E não só o público consumidor, né? Os stakeholders, de uma forma geral, né? Internos, externos, né? Os shareholders também. Então, os acionistas precisam ter orgulho daquela marca. E o orgulho da marca não é feita pelo design, né? É feito pela relação da marca com o meio. Né? O design está presente em tudo, né, que é construído, ou em quase tudo, que é construído em termos de relação entre corpo e alma. Né? Porque assim, é isso. Né? O branding é corpo e alma, porque o corpo está lá, é o produto, e a alma é a marca. Né? Então você materializa aquela alma através do produto, e essas coisas precisam estar alinhadas. Então, esse pensamento de alinhamento entre corpo e alma, quando os C-level das companhias começaram a perceber a necessidade de alinhamento entre corpo e alma, né, que o corpo é o produto da empresa, daquela empresa, e a alma é a marca, efetivamente, e a maneira como a marca entrega valor para o produto, além do valor físico, percebido de imediato pelo consumidor, eles começaram a perceber a necessidade do alinhamento. E, na verdade, os departamentos de marketing, de uma forma geral, especialmente das empresas aqui no Brasil, tratavam design, branding, como sendo digamos, uma matéria menor, no sentido da prioridade, né? A veiculação, a propaganda, o awareness, isso tudo era muito mais importante do que a maneira como isso era feita. E o design, ele entra um pouco entregando isso, né? A maneira como se comunica, né? As formas como se comunicam, e as marcas com seus públicos. E na verdade, assim, tem um exemplo
dessa história, que é a seguinte: imagina que você constrói marca todos os dias. Você constrói marca entregando qualidade no seu produto, você constrói marca atendendo bem ao seu cliente quando ele tem um problema, você constrói marca entregando garantia efetivamente. E isso tudo é um jogo de quebra-cabeça. Se vamos imaginar por hipótese que a gente está montando aqui um quebra-cabeça da nossa imagem, que está no computador agora, nesse exato momento. Se eu te entrego, aqui não tem rosa, por exemplo, não tem a cor rosa na nossa imagem. Se eu vou te entregando uma série de peças, eu te entrego uma peça craft, eu te entrego uma peça âmbar, como tem aí no canto direito, aí eu te entrego uma peça laranja, porque eu estou com uma camisa laranja, te entrego uma peça preta, você está com uma camisa preta. Você olha para essas peças, você sabe que elas são deste quebra-cabeça. Mas se eu te entrego uma peça rosa, você vai dizer, putz, de onde é essa peça? Essa peça não é daqui. E é assim que se fazia, né? Os departamentos de marketing entregavam peças rosas para seus consumidores a todo momento, porque era um pensamento esquizofrênico, né? Não existia uma linha de continuidade no Não pensamento. encaixava, né? Com o posicionamento da marca. Não encaixava. E eu acho que a transformação realmente começou a mudar a partir do momento que o C-Level começou a perceber a necessidade de ter esse alinhamento e a colocar isso na pauta do conselho, né? E a colocar no orçamento, mais do que na pauta do conselho, né? A colocar no orçamento. Então o design começou a ter uma conta de orçamento. E isso foi extremamente importante. Eu acho que a atividade do design no Brasil, ela subiu de nível, de patamar, para um patamar estratégico a partir desse momento. Isso aconteceu lá para os anos de, sei lá, 2010, 2008, não antes disso. Até 2008 era bateção de cabeça, conforme você sabe, você está no mercado há muitos anos, você sabe que a coisa era assim. Agora, a partir de 2008, as empresas teve aquele boom no Brasil, que o Brasil cresceu para caramba e tudo mais, e as empresas começaram a ver, opa, peraí, a concorrência está aumentando, o que eu tenho que fazer para ganhar essa guerra? Né? Todos com produtos, com os skills absolutamente alinhados com o desejo do mercado e tudo mais, né? Mas as marcas eram a diferença. Então, quem ganhava era a marca que mais aparecia. É isso. Em 2020, a revista Fast Company, ela elegeu a Tátil entre as 50 empresas mais inovadoras do mundo. Quais são os pilares que sustentam essa conquista e o que vocês consideram inovação? Essa é uma pergunta bem complexa, né, cara? Porque inovação é tudo, né? Se você junta um pedaço de pau com uma pedra, você fez um martelo, né? Isso é inovação. E a inovação, ela acontece para nós em todos os momentos em que a gente está criando. Né? Não só criando, mas em todos os momentos em que a gente está pensando no problema. Porque pensar no problema a partir da sua memória, na verdade, a única coisa que você vai fazer é repetir. Então, é importante, eu gosto de dizer o seguinte, você efetivamente cria quando você está num ambiente que você nunca esteve. Aí você cria. Então, se te jogarem, por exemplo, hoje, lá em Marte, que é um lugar onde você nunca esteve, com as roupas adequadas e tudo mais, bicho, aí você vai ser criativo. Você vai ter que ser criativo, porque você não vai poder puxar pela sua memória de algo que você já viu acontecer, que deu certo ou não deu certo, portanto, afasta da memória. Você vai ter que criar coisas do zero. Mas os pilares que, no caso, a Tátil sempre teve, e a Fast Company, eu acho que de alguma forma percebeu isso e elegeu isso como uma coisa inovadora, são os 3 pilares que a gente tem na Tátil. A gente gosta de impulsionar pessoas, a gente gosta de metabolizar ideias, sempre com o interesse de transformar o mundo. Né? É aquela coisa, se não for para transformar o mundo, é para o quê, exatamente? Né? Para dar mais dinheiro para alguém e tal. Então, isso, dar mais dinheiro para alguém, né? Para um dono de uma empresa, o dono de uma marca, tem que ser consequência de uma transformação que a gente está pensando em fazer. E essa transformação, naturalmente, idealmente, tem que ser sempre para o bem. Né? Então, sobre a ótica da sustentabilidade, menor impacto ambiental. Sobre a ótica da sustentabilidade econômica, menor custo para a empresa. Sobre a ótica da sustentabilidade empresarial, menor risco para a empresa. Então, a gente sempre está tentando atuar com esses 3 pilares, impulsionando pessoas, porque tudo são pessoas, né, Maurício? Tudo é pessoa. Então, assim, não existe, o produto, o mouse. Cara, o mouse foi criado por uma pessoa, ele é vendido por uma pessoa, ele é encaixotado por uma pessoa, tem pessoas envolvidas. Então, metabolizar ideias. Consumido por pessoas.
Exatamente, consumido por pessoas, acima de tudo, né? O ponto final da vida dele é consumido na mão de uma pessoa, ele vai acabar na mão de uma pessoa. Então a gente sempre teve essa perspectiva e a gente sempre trouxe para os nossos desafios e para as nossas construções, nossos pensamentos estratégicos, até da própria empresa, esses três pilares, porque a gente entende o seguinte, porque assim, tem muitos concorrentes da Tátil, e não só no design, como também na propaganda, na publicidade, que escondem as pessoas, né? A Tátil quer mostrar as pessoas que trabalham para ela. A Tátil quer que elas ganhem prêmios, né? A Tátil, é o terceiro ano que a gente é premiado como uma empresa de design do ano pelo Brasil Design Awards, um feito bastante interessante, porque isso não é fácil de conseguir. E a gente todo ano ganha prêmios assim, tem sido assim já há muitos anos. As pessoas participam disso, o nome delas está lá no prêmio, né? Isso foi criado por esta equipe e não é uma pessoa não. A gente menciona todos que participaram, do atendimento ao diretor criativo daquele projeto, né? Isso para mim é importantíssimo. E a Tati, no fundo, a gente tem um papel social, especialmente no que tange ao design brasileiro, muito importante. A Tati é um trampolim para as pessoas. Ter a Tati no seu portfólio, né, é uma honra para as pessoas. Eu sei disso, né? Então, quem trabalhou na Tati consegue emprego em várias outras agências, com certeza. Não raro, as pessoas saem da Tati buscadas por outras agências, porque as outras agências sabem que a Tati é uma escola, né? Então, isso, a gente gosta disso, e a gente tem... mas, pô, você não tem medo de perder profissional? Não, medo não é a palavra. Claro que não é bom você perder um profissional que você já pagou pela curva de aprendizado dele, para ele trabalhar dentro da Tátil, nos processos e metodologias da Tátil, e com clientes nossos, porque também tem isso, a curva de aprendizado de trabalho do cliente com o nosso profissional. Não gosto de perder, mas ao mesmo tempo eu gosto de ver que a vida desse cara está andando para frente, tendo participado da minha empresa, entende? Então, isso para. E outra coisa, cara, você sabe o que acontece com esse pensamento? Eu tenho várias pessoas que saem da Tátil, ficam 2, 3 anos fora e voltam para a Tátil. Isso é muito bacana. Já estão há 10, a 15 anos. Eu tenho muitos profissionais que saíram da Tátil e que hoje são clientes da Tátil, né? Dentre eles a Cristiana Greter e o Rafael Abreu. Rafael Abreu é VP. O Rafa da Coca-Cola? É, VP. Ele foi gerente mundial de design da Coca-Cola. E olha, ele é VP mundial de design da Coca-Cola hoje, mas a gente trabalha para a Coca-Cola desde 98, tá? Ou seja, agora o que eu quero dizer com isso? Ele era uma criança. Ele era uma criança. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, tanto o Rafa quanto a Cris, que também foi uma gerente criativa, que hoje é VP também, não sei se ela já é VP, porque elas mudam de cargo toda hora, mas de design global da Danone, né, que é um grande cliente internacional nosso, mas, de novo, a gente começou a trabalhar para a Danone, a Cris trabalhava na Coca, ela foi para a Danone, né? Então, também, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não são essas pessoas que levam a gente para as empresas que eles estão trabalhando, né, por, sei lá, nepotismo, né? Não é isso que acontece. Ao contrário, são pessoas que trabalharam na cozinha e que sabem como funciona a agência e, portanto, confiam o nome delas enquanto VPs, enquanto líderes de áreas de design globais dessas grandes empresas, confiam no nosso trabalho, sabe que a Tátil vai entregar um trabalho que vai dar prêmio para eles, que vai dar bônus para eles também. Então, isso é impulsionar pessoas, cara, porque, para mim, assim, se eu quisesse ficar guardando, né, eu não vou botar o nome das pessoas no site, porque alguém vai lá e vai roubar as pessoas, que roube! E se ela quiser ir e puder ter uma vida melhor, ganhar mais dinheiro e mudar de país, que ótimo! Em algum momento, a vida é longa, né, Maurício? A vida é muito longa, cara, sabe? A gente tem que fazer o bem o tempo todo. Exatamente. Não dá pra ficar pensando em fazer o mal com ninguém, porque, bicho, volta! Recentemente, a agência ela abriu uma operação em Paris. Conte um pouco sobre essa estratégia de internacionalização e quais são as barreiras que vocês encontraram para esse plano de expansão em outros mercados. E ainda, se vocês têm planos de abrir o mercado dos Estados Unidos, com base própria, eu quero dizer. Clientes vocês já têm. E Ásia. Então, cara, a gente estava nesse plano de expansão internacional até o início da pandemia. Inclusive, o nosso escritório em Paris ele não chegou nem a ser inaugurado.
né? Nós temos a empresa constituída em Paris, temos negócios lá na França e tudo mais, que são metabolizados pelo escritório da França e tudo mais, mas não existe uma sede. A gente, o dia da inauguração foi dia 15 de março de 2020, né? Quando começou o lockdown global, quase que global, pelo menos no Brasil, por conta da pandemia. E as coisas mudaram muito, porque naquele momento nós tínhamos sido obrigados a montar um escritório em Paris para atender a Nestlé e a Procter Gamble. Não a Danone, mas a Nestlé e a Procter Gamble exigiam que a gente tivesse uma empresa europeia, né, francesa, e tivéssemos um escritório de representação lá. Mas a sede da Nestlé é a Suíça, né? Mas a gente tinha a necessidade de montar... Bom, a gente tinha a necessidade de montar um escritório na Europa, né? E a gente resolveu montar em Paris, porque já o HQ da Danone era em Paris, né? Que hoje nem é mais, né? Então, essa foi a... Eu nunca tive o interesse, porque para mim a expansão internacional de uma agência como a Tátil, especialmente antes da crise, não passava efetivamente por montar escritórios no mundo. Eu sempre achei que isso era uma coisa meio over, sabe assim? Ficar na ponte aérea, Paris, Rio, cara, olha a pegada ecológica de um processo desse. Olha a quantidade as toneladas de carbono que a Tati não ia deixar no mundo se a gente fomentasse esse pensamento, né? Então, veio a pandemia. Eu me lembro que desde 2007, em 2007, eu contratei um engenheiro para me ajudar a montar um projeto de virtualização da operação da Tati. Ou seja, naquele momento, em 2007, eu já imaginava que as atividades da Tati podiam ser feitas remotamente. Porque eu queria trabalhar com profissionais do mundo todo. Eu não queria que eles tivessem que morar em São Paulo ou morar no Rio de Janeiro para poder trabalhar com eles, né? Não deu certo, naturalmente, o projeto nessa época, porque não tínhamos internet para isso, né? E efetivamente a conexão era impossível, né? Montei servidores, montei sala de controle, fiz muitos testes, fui à IBM, conversei com os caras e fui na Polycron, que era um fabricante global de soluções de vídeo, para fazer uma sala de conferência. Levantei grana para fazer isso, mas não funcionou por conta da internet, né? O meio não existia ainda. Então, para mim, eu acho que assim, as dificuldades que existem para montar uma operação internacional, numa agência de design, o branding esquece. Assim, eu acho que a gente não atende a demandas de branding internacional, porque para você atender, eu digo, não atende sem ter escritórios locais, né? Porque por conta de interagir com a cultura local. Exatamente. O branding exige isso, né? Exige percepções sutis do problema. E você não pode, de um país, achar que conhece o outro, porque não conhece. Não adianta, não é pesquisa que vai te fazer conhecer um país. Eu aprendi isso. Sobre a ótica do branding, você sabe, melhor que eu, que não dá para atender do Brasil ninguém. Agora, sobre a ótica do design estratégico, dá. Dá e muito bem, né? E eu percebo também, cara, que os projetos de design estratégico, eles são, em primeiro lugar, os mais rentáveis, em segundo lugar, os de menor prazo, né? Então, o ciclo de caixa de um projeto de design estratégico é 4 vezes menor do que o ciclo de caixa de um projeto de branding, que chega a durar 6 meses. Então, desde a venda da proposta, né, da fechamento da proposta até a entrega completa do projeto, putz, cara, 200 dias. Então, no caso da operação internacional, a gente tem algumas questões, né? O horário é uma questão importante, né? Quando a gente está trabalhando em países que têm fusos horários maiores do que 5 horas, 4, 5 horas, a gente começa a ter um problema com a equipe aqui, né? Por um lado, a gente tem um problema com a equipe aqui, especialmente no momento em que ela tem que fazer algumas reuniões, e por outro lado, em alguns momentos, a gente tem até a satisfação de estar algumas horas atrasadas com relação ao cliente, nos dando mais tempo para fazer entregas, mesmo que tenhamos que trabalhar de madrugada. E isso são coisas... A língua também, de certa forma, tem, obviamente, né? Porque não somos nativos, né? Obviamente que a Tati, especialmente as pessoas de atendimento, todas falam inglês, fluente e tudo mais, mas é aquela coisa da sutileza da língua, né? Então, isso não chega a ser uma barreira, mas é uma questão, né? Então, dependendo do cliente, o cliente prefere trabalhar com uma agência local dele, porque fala a língua, porque conhece a cultura, porque ele não precisa explicar nada, porque ele... né? Então, em alguns momentos, isso sim é um problema, é uma questão. Agora, por outro lado, tem coisas muito positivas, como o câmbio, né?
Quando a gente tem custos em reais e receitas em euro ou dólar, você começa a ter um campo para trabalhar a margem bem melhor do que quando você está trabalhando localmente, né? E aí, quando você está trabalhando localmente, eu me refiro a qualquer país, porque se eu tiver com uma unidade montada em Paris, com profissionais remunerados em euro, vendendo em euro, eu estou na mesma situação que eu estou vendendo, estando no Brasil, remunerando pessoas em real. Então, assim, essa é uma situação delicada também. Eu me lembro naquele momento também que a gente estava montando um escritório em Paris, nosso cliente era da Danone, era um cliente argentino. E ele falou assim uma frase que eu fiquei um pouco preocupado, que ele falou assim, olha, cara, eu só queria que vocês não contratassem nenhum francês. Eu falei, pô, como assim? Não contratar nenhum francês? Por quê? Né? Ao contrário, eu quero poder ter gente que fala a língua, né, que tenha... Ele falou, cara, os franceses, eles, 5 horas da tarde, eles largam a caneta. E não tem, e largam no meio do jogo, sai do campo no meio do jogo, assim, não é nem para concluir a jogada e depois sair, não. Isso para um latino, né, cara? Assim, Nossa, o cara ele não está acostumado com esse tipo de não. tratamento. Não Não larga a está. caneta enquanto não terminar a tarefa. É uma questão de foro íntimo, não é nem uma questão de cliente e fornecedor, é o cara que. O designer que não quer largar a caneta, ele quer concluir o trabalho, porque aquilo é o que ele gosta de fazer, né? É o que Se ele gosta de realiza entregar, fazendo. Uhum. se realiza fazendo aquilo. Então eu achei isso muito estranho, mas enfim, a gente não chegou nessa etapa de ter que contratar ninguém, porque o escritório, como eu disse, fisicamente não funcionou na Europa até agora. Não sei se vamos fazer isso. O Fred está indo agora para Paris, vai fazer alguns contatos lá para ver se a gente vai retomar o escritório lá ou não. Mas essa é a dificuldade. Com relação à Ásia e Estados Unidos, cara, são mercados. Assim, a Ásia é um mercado inexplorado, na minha opinião, que existe uma infinidade de oportunidades na Ásia para uma agência como a Tátil. Mas eu também não vejo como trabalhar completamente remoto para a Ásia. Eu acho que é necessário na Ásia ter, sim, porque a cultura é muito É muito diferente. diferente. Então, E não a cultura da Ásia como um todo, mas cada país tem uma cultura muito. Não é como a América Latina, que tem o exato, espanhol de um lado e o português de outro. Não. exato. Aqui, em 1 hora e meia de voo, nós temos uma outra língua, com uma outra cultura e uma totalmente diferente da outra, com regimes políticos diferentes em cada país, enfim, com regras, enfim, tem toda uma dinâmica muito distinta de país para o outro. A gente já estava com um plano de internacionalização para a Ásia antes da pandemia, e aí com a pandemia a gente puxou um pouco o freio de mão, porque clientes a gente tem na Ásia, né, a própria Coca-Cola global, a própria Coca Ásia já é cliente global da Coca para nós, e porque eu não sei se você sabe, Maurício, a Tátil é uma das únicas 10 agências homologadas em Atlanta para trabalhar com todas as BUs de negócio da Coca-Cola no Não, mundo, não, né? nossa, que bacana. Existem só 10 agências globais que podem atender a necessidades estratégicas de design da Coca-Cola. A Tati é uma delas. Então, o projeto de Morehead, por exemplo, que foi a transformação das latas, das embalagens da Coca-Cola, que, né, não sei se você se lembra, não sei como era na Ásia, mas a Coca Stevia era verde, a Coca Light era prata, a Coca Zero era preta, né? E a Coca Vermelha era a Coca Vermelha, era a Coca normal, né? E aí o James Somerville, que era o VP de design na época, falou, cara, não, a marca da Coca-Cola é vermelha, vamos transformar esse negócio. E a Tati ganhou a concorrência na época para fazer essa transformação global. E a gente fizemos na linha do tempo, as transformações foram acontecendo para não ser uma coisa disruptiva completamente. Então a gente, voltando agora para a Ásia, a gente puxou o freio de mão. Eu acho que a expansão para a Ásia vai passar por M&A, ou por fusão, ou por aquisição de alguma agência pequena, não sei ainda, né? Isso ainda está no planejamento estratégico até 2025. A gente em 22 está pensando em outras coisas, tendo que pensar em outras coisas nesse momento, uma guerra e tudo mais. Com relação aos Estados Unidos, é um mercado difícil, eu diria. É um mercado muito concorrido, que tem gente muito, 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 muito grande, muito boa, né? Não que a Tati não tenha características e skills para Tem competir nesse competência mercado. para isso também, mas é uma Muita competência. concorrência mais de ombro a ombro, né? É uma concorrência de ombro a ombro, e aí
os Estados Unidos exige com certeza absoluta uma operação local. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Acho que a gente pode até, como faz muitos trabalhos dos Estados Unidos, fazer daqui, mas para entrar no jogo mesmo e brigar grande, tem que estar lá. Tem que estar lá, tem que estar com um sócio lá, americano, né? Então, assim, agora, é um mercado gigante, né, bicho? É um mercado que, assim, hoje a Tati ainda tem uma questão com relação ao crescimento, que é a pessoa, né? São pessoas, nós somos pessoas dependentes. O negócio de design é a pessoa dependente. Agora, com a perspectiva da virtualização, melhorou muito. A Tati tem pessoas trabalhando para ela no mundo todo, né, já. Então eu não preciso mais estar, putz, cara, eu não tenho mais uma cadeira no escritório, eu não posso crescer mais, eu preciso ter um outro escritório agora em Curitiba ou em Brasília. Não, isso não existe mais, né? O espaço físico não é mais uma questão para o crescimento da agência, mas pessoas, especialmente com os skills que a gente precisa que elas tenham para ter o brilho criativo e a precisão estratégica que a Tátil vende, cara, aí vai vir aquela nova. Eu acho que eu já contei isso para você, uma ideia que eu tive em 2009 para resolver esse problema, que foi criar uma universitátil, né? Que é exatamente um lugar onde eu vou formar os profissionais que vão trabalhar para a Tátil, né? Na nossa metodologia, com o nosso pensamento de design, com a maneira como a gente constrói o raciocínio do começo ao fim. Isso não é uma coisa. Não existe isso no mercado. Quando a gente encontra uma pessoa pronta no mercado, por melhor que ela seja, trabalhos maravilhosos, prêmios, seja lá o que for, em primeiro lugar, ela custa caro. E a operação de design não é uma operação que esbanja dinheiro de jeito nenhum. Em segundo lugar, ela tem vícios, né? Mesmo que ela seja boa, ela tem vícios. E aí a gente começa a ter uma questão, porque se tem uma coisa que a gente não abre mão, é da qualidade da entrega. A gente não abre mão. Se tiver que refazer o trabalho 20 vezes antes do cliente saber, né? A gente vai refazer. E nesse sentido, eu tiro o chapéu para o Fred e para o Ricardo Bezerra, que são os dois diretores criativos master da agência, porque os caras são impecáveis, sabe? Eles são brilhantes, tanto o Ricardo quanto o Fred. Então, Sem dúvida. A gente enxerga isso à distância. E é interessante esse teu exemplo da Universitátil. Há muitos anos atrás, eu não me recordo bem quando, mas talvez uns 15 anos atrás, eu visitei Seul, numa missão do Sistema Moda Brasil. E uma das empresas também que visitamos foi a Samsung. E a Samsung tem um instituto, um organismo próprio para a formação de designers e talentos. São 7 andares, com várias matérias, inclusive moda. E os melhores talentos dos 80 que eles formam por ano, apenas, eles contratam. E os outros 75, 72, talvez 70, vão para o mercado melhor formados. Ou seja, eles trazem para a comunidade talentos e retêm talentos que eles consideram adequados à cultura da empresa. Então, é exatamente esta ideia colocada em prática. é isso aí, cara. É muito bacana. A Universidade, a despeito de eu ter criado essa ideia em 2009, fiz plano de negócios na época e tudo mais, e era para montar uma escola mesmo, física, com prédio e tudo mais. Hoje não precisa mais disso, né? Ela vai para o ar este ano, que agora vai como um curso livre, um curso aberto para quem quiser, e obviamente que a gente vai ter exatamente isso que você falou, porque Então, essa era a ideia. O conceito da Samsung, os melhores talentos dali. A gente vai contratar. Claro. É quase que um curso para as pessoas se prepararem para trabalhar na Tátil, né? Que bacana. E elas querem trabalhar na Tátil, cara. Elas ganham prêmios aqui, sabe? É uma equipe muito, 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 muito coesa, muito competente, é muito legal, muito legal. Que bacana. A Tátil, pelo que me consta, é a primeira agência de design com a certificação no Sistema B no Brasil. Quais foram as adaptações internas necessárias para atender esse critério e qual é o impacto desta certificação no futuro da Tátil? Bom, o trabalho de certificação que foi feito antes da pandemia é um trabalho que é multifacetado, né? Você precisa ter um pensamento crítico com relação a muitas áreas da companhia, né? Sustentabilidade, governança, comunicação, relação com pessoas, relação com stakeholders de uma forma geral, com funcionários, com clientes e tudo mais. Então você tem uma série de questões que você precisa entregar para o sistema B, em termos de certificação, em termos de cada pergunta que você responde positivamente, você ganha um conjunto de números, uma quantidade de números, de pontos, e a pontuação mínima para você ter uma certificação é de 81 pontos, 81 pontos e meio, uma coisa assim.
A Tátil conseguiu mais do que 81 pontos e meio, naturalmente, no primeiro processo de certificação. Algumas mudanças que foram feitas no âmbito de pessoas, né, e aí quando eu falo pessoas, eu estou falando de RH, né, estou falando de RH mesmo, de inclusão, de diversidade e de um pensamento crítico a respeito disso, porque assim, o Sistema B é muito legal, porque no limite eles não são um órgão como o ISO, né? No limite o Sistema B ele provoca o empresário, sabe, a ter um pensamento incremental, um pensamento positivo, né, no sentido de ir mudando. Né, eles sabem que uma empresa que era assim não se torna assim da noite para o dia. Então, existe um processo de transformação. Então, o que o Sistema B, no limite, faz com as empresas que se certificam é mudar o mindset delas para algumas coisas. Né? Então, por exemplo, essa questão que eu te falei da ponte aérea é terminantemente contra a perspectiva de sustentabilidade que o Sistema B nos impõe, né, e nos cobra por ficar fazendo ponte aérea Rio-São Paulo, com profissionais de criação. Então, isso não é porque eu não quero pagar pela passagem aérea, até porque, sob a ótica da sustentabilidade, não só a ecológica de um voo de ponte aérea, Em todas as dimensões da sustentabilidade. né, tempo das pessoas, bicho, uma enormidade de coisas que a gente não precisa nem falar aqui. Então, o Sistema B, ele muda o mindset do empresário. As transformações que a gente teve que fazer no escritório foram muitas, né, desde controlar a água até controlar a qualidade do ar do escritório. Então, eles exigem que você tenha esses dispositivos e que fique à vista e que você tenha providências a serem tomadas quando determinado nível de ppms, né, em partículas por milhão, acontecer dentro do escritório, você tem que evacuar o escritório, não com pressa, não é nada disso, não é incêndio, mas você tem que abrir tudo. Então, tem um certo número de... É muito criterioso o sistema. Muito, o processo de certificação e a manutenção, lógico, da certificação. Você não tem essa coisa de pagar para passar. Né? Primeiro que você não paga nada para ter a certificação. Você paga para ser um certificado, mas para ter a certificação você não paga nada. Agora, o que isso cria, né, em termos de meio ambiente virtuoso para a Tátil é uma enormidade de coisas. A Tátil nasceu com a perspectiva da sustentabilidade, né, lá em 89. Né? Eu falei isso aqui no início da nossa conversa. Então, isso fala muito com a Tátil, fala com o DNA da Tátil, sustentabilidade. E ter um órgão que é competente no sentido de normatizar isso como parceiro, porque o Sistema B é nosso parceiro nesse sentido, é tudo de bom, porque a gente, de alguma forma, materializa o nosso pensamento e o nosso DNA num processo. Porque hoje, por exemplo, quando um cliente sabe que a Tátil é uma empresa certificada no Sistema B, ele não vai pedir para a gente, o briefing dele não vai ser um briefing que corrompa esse pensamento de sustentabilidade. Ele nem chega na Tátil. Ele vai procurar uma agência que não é certificada, porque a gente não atende a determinadas áreas e atividades econômicas. Então, a gente não atende a indústria de armas, a gente não atende a indústria do tabaco, a gente não atende a determinados clientes que possam, de alguma forma, estar desalinhados com o nosso pensamento estratégico, né? De vida. E aí é visão de mundo, não é nem visão de negócio só, não, é visão de mundo de nós 3 sócios, né? Eu, Frederico e Patrícia. A Tátil tem alguns clientes também com a certificação B, né? Sim, Danone, Natura, especialmente Danone e Natura. Natura é a maior brasileira e Danone é a maior global. Isso também é muito interessante, a gente ser uma empresa certificada, né? Porque os nossos clientes estão também caminhando no sentido de entender, aquilo que eu te falei, da mesma forma que o C-Level viu há alguns anos atrás que o design era absolutamente estratégico, eles estão vendo agora que o pensamento do ESG é absolutamente estratégico para as marcas deles, porque os consumidores vão abrir mão de produtos que não estejam alinhados com essa perspectiva de ecologia, de social e de governança. Então, clareza de dados é absolutamente fundamental. O Sistema B, uma das coisas que fez a Tátil se movimentar no sentido da governança foi a certificação B, né, e da transparência. Hoje nós temos um conselho consultivo, né, temos uma série de regras de governança, temos uma quantidade muito maior de transparência mesmo. Né? E isso não era... A gente não tinha transparência antes porque tinha algo para esconder, Maurício, não é isso. Né? A gente simplesmente não entendia o valor estratégico que falar de determinadas variáveis para todos tinha no processo. Né? E isso transforma, de fato, o negócio. Impacta na vida das pessoas, né? Impacta na vida da empresa toda, cara.
impacta na minha vida, na vida das pessoas que estão trabalhando, impacta na vida do cliente e do fornecedor. Então é virtuoso o pensamento, sabe? Assim, eu tenho que agradecer muito a essa certificação, especialmente por ter, aquela coisa, é o choque que te faz mudar, né? É o momento da transformação, é agora que eu tenho que fazer isso, não é mais o ano que vem, é hoje. Que bacana. Contando com a tua experiência, enorme experiência na gestão do design, especialmente de uma grande agência que já foi pequena, de que maneira uma pequena agência de design pode elaborar preços dos seus serviços, evitando pagar para trabalhar ou superestimando seus valores, perdendo clientes por isto? Isso é legal. Essa técnica é uma técnica interessante, porque eu sempre pensei em preço, porque é aquela coisa, é um serviço intangível de alto valor agregado, onde o cliente só vê valor tempos depois. Então, assim, um cliente ele não vê valor no design que ele comprou de marca no dia seguinte. Muito raramente isso acontece. Ele vai ver meses depois ou semanas depois. Então, só por aí você já percebe que o valor, assim, a definição de valor, né, cara? A definição de valor é uma coisa muito delicada, né? Especialmente quando qual é o valor de um quilo de ouro no deserto? É aquela brincadeira que todo mundo faz, nenhum, zero, valor zero, né? Então, para você pensar numa pequena agência fazendo preço, para ela não ter prejuízo, né, e não ficar fora do mercado, eu sempre usei uma técnica que eu uso 3 preços. Tem um preço que é feito pelo custo. Então, é aquele preço convencional, onde você vê a equipe que vai trabalhar, quanto custa essa equipe, quanto custa o overhead dessa equipe, né, computadores e softwares e impostos e margem. E aí você tem o primeiro preço, o primeiro valor, digamos assim. Depois você tem que olhar quanto que a concorrência está cobrando pelo mesmo serviço, né? E isso é uma coisa extremamente delicada. Isso era muito mais difícil do que é hoje, há tempos atrás, porque há tempos atrás existia uma sonegação de impostos gigantesca. Então você olhava o preço de um concorrente teu que sonegava imposto, era 30% mais barato que o teu. E aí o que você fazia? Bicho, eu não vou sonegar imposto. Eu não sonego imposto. Eu não quero construir um castelo de areia, né? Imagina, se com 33 anos de idade agora tivesse cheio de dívida tributária, processo trabalhista. Não. Então, não. Nosso preço, e eu acho que por isso até a Tarte sempre foi a empresa mais cara do mercado brasileiro, a gente sempre fez preço com os custos adequados. Depois, quanto o teu concorrente cobra, de novo, sempre tendo em mente isso, né? Porque o preço, o custo de um projeto de design varia muito com o grau de senioridade da equipe que você vai colocar, se vai ter diretor participando ou não, né? Se você vai fazer uma fase de imersão e diagnóstico dentro da agência, se vai fazer fora da agência. Então, isso tudo muda muito o preço em função do custo. Então, é bem difícil e é por isso que é importante ver quanto o concorrente cobra. Porque quando você vê uma relação muito distonante, né? Você está cobrando 100, o teu concorrente está cobrando 30, não pode ser a mesma coisa que vocês vão entregar. Então isso tudo já acende um flag no sentido de dizer, opa, peraí, então a concorrência está fora, eu vou olhar só preço por custo e vou olhar, e essa para mim é a grande sacada, é a sensibilidade de saber quanto o cliente pagaria por um projeto daquele. E a maneira como você vende, né? Porque tem que saber vender, você tem que saber colocar o valor na mesa do jeito que o valor acontece, porque o valor, ele vai capturando o valor, o cliente vai capturando o valor a partir do momento em que o trabalho é entregue. O valor não acontece no momento da entrega, ele vai capturando o valor, então você tem que saber vender desse jeito. E a sensibilidade que o atendimento tem de quanto o cliente quer pagar, na minha opinião, e aí, obviamente, que a agência precisa ter atendimentos e profissionais de atendimento ao cliente que sejam competentes para saber, né, buscar essa informação com o cliente, para mim, o ponto-chave do preço, né? E aí, assim, você tem o preço feito pelo custo, então esse é o preço mínimo, digamos assim. Porque se você vender por menos do que isso, você vai ter prejuízo, é aquilo que você falou, né? E você tem o preço máximo, que é a sensibilidade do cliente para pagar. Então, se existir uma incompatibilidade muito grande, isso acontece, tá, Maurício? Acontece muitas vezes, você tem que tomar algumas decisões, no sentido de dizer, não, esse não é um cliente para Tátil. Né? O cara vem
ele vem querer orçar um trabalho de marca com a Tátil, um trabalho de branding com a Tátil, e eu, pelo papo do atendimento, o atendimento já sabe que o cara quer gastar R$ 200 mil num projeto inteiro. Cara, não é para Tátil, não é um trabalho para Tátil. Então, assim, aí nessa hora, ou você dá o orçamento e diz para o cara, olha, bicho, eu posso te indicar alguém para fazer, ou então posso te dar uma dica de você fazer de alguma outra forma, que você economize, mas o nosso preço é esse, né? E não trabalhar, assim, não forçar esta barra, cara, porque é prejuízo na certa. A agência pequena, sempre com necessidade de caixa, né? Pega os trabalhos porque tem que pegar. Eu já passei muitas vezes por isso. Mas, bicho, é assim, você fica girando dinheiro, né? Você fica girando dinheiro, porque lucro você não tem. Pelo menos você não quebra. Então, em alguns momentos, é importante você ter isso como estratégia empresarial, mas esse não pode ser o modus operandi da agência, senão ela não vai crescer, né? Então, para mim, são essas três coisas: preço por custo, esse é o primeiro. E aí tem que apurar essas variáveis. Saber realmente quanto custa o salário com encargos, né? Não pode esquecer nada. Depois, concorrência, quanto ela cobra, e depois, o cliente, quanto é que ele quer pagar. Gustavo, chegamos no momento do pinga-fogo, literalmente. E o pinga-fogo são 3 perguntas, um tanto filosóficas, que eu faço para todos os convidados. A primeira delas: quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? A resiliência, a bravura, a idoneidade, acima de tudo, assim. Eu acho que a idoneidade é o que mantém um empreendedor tendo sucesso ao longo da vida dele, né? Porque o sucesso é algo que você conquista e deve manter, né? Porque sucesso por pouco tempo não constrói, né? Excelente. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Eu acho que a palavra não seria nem diferenciar, eu acho que ambos são absolutamente complementares, né? Porque se você não sonha, você não faz, né? Então eu acho que, teoricamente, o que diferencia um sonhador de um fazedor é que o sonhador ele está no éter, ele está em tudo pode, ele está no não é proibido, né? Então, e o fazedor não, o fazedor pega essas ideias todas maravilhosas, soltas e livres e aterriza e coloca no mundo. Então, e isso é uma coisa que aconteceu entre nós, né, na nossa sociedade. O Fred é o sonhador, eu sou o fazedor e a Patrícia também. Então, a gente vai pavimentando o que ele sonha, né? Então, eu acho que a diferença é essa, assim, são complementares, não são diferentes, mas complementares, necessários. E a última: o que é design? Design, cara, design é um pensamento, né? Um pensamento sistêmico, né? Que, na verdade, a função do design e o que ele faz assim no mundo é metabolizar variáveis no sentido de, a partir desse pensamento sistêmico, encontrar soluções para grandes problemas, né? Grandes ou pequenos problemas também. O mundo também é feito de pequenos problemas, não só de grandes, né? E o design está aí para ajudar nesse processo de solução de problemas, a partir dessa metabolização de ideias, né? Então, o design, na verdade, assim, é óbvio que a definição de design é ampla, muito ampla, né? É um guarda-chuva gigante, que tem um monte de coisas embaixo. Mas o designer, propriamente dito, é aquele cara que não é especialista em nada, né? Ele é um generalista. Por que ele não é especialista? Porque o pensamento e a solução dele não pode ter nenhum viés. Não pode ser o viés da engenharia, não pode ser o viés da economia, não pode ser o viés da medicina, não pode. Não, ele precisa olhar para o problema isento de vieses e de conhecimentos técnicos aprofundados em cada uma das matérias, para poder pensar, para ter um pensamento sistêmico. A verdade é essa. Maravilha. Bom, Gustavo, chegamos ao final e certamente a gente poderia seguir horas com esse papo tão agradável. Tu é uma inspiração para as pessoas, tenha certeza disso. E gostaria, antes de você se despedir, que indicasse um livro que ajude os empreendedores a alcançarem a sua melhor versão. Eu acho que assim, a questão do livro, assim, eu li muitos livros técnicos ao longo dos 33 anos que eu tenho de profissão, mas eu acho que se eu tivesse que indicar um livro hoje, existem muitos livros que vão te ensinar a fazer preços, livros que vão te ensinar a gerir equipes, livros que vão te ensinar uma série de coisas, processos e tudo mais. Mas cultura corporativa, se você tem uma agência que tem no mínimo 10 pessoas, você já tem a possibilidade de ter uma cultura boa ou ruim. E esse livro aqui, né, que é A Regra é Não Ter Regra, do Reed Hastings e da Erin Meyer, aliás, eu vi essa mulher falando sobre esse livro,
ele entrega um conhecimento que é muito rico. Ele é fundador da Netflix, não é? Fundador da Netflix. É muito rico por quê? Porque é uma quebra de paradigma inacreditável que ele faz. Merece a leitura. É um livro que merece a leitura. É um livro que, se você quiser ler rápido, você pode ler só os resumos dos capítulos e ele entrega todo o conhecimento ali, porque é um livro que conta a história, né? Então ele vai contando as histórias. Ele diz que na reunião tal, aí ele descreve a reunião. Blá, blá, blá. Então, mas o resumo do capítulo entrega todo o conhecimento que ele quer entregar. E é muito interessante. Agora, livro também, eu sempre indico o seguinte, eu acho que um empreendedor, para ter sucesso, ele não deve se ancorar o tempo todo num pensamento técnico, na leitura técnica, né? Ele tem que ter um espaço criativo onde ele está vivendo efetivamente. É a vida, é viver que faz com que um empreendedor tenha sucesso. Né? Pensar tecnologia, pensar na técnica do que ele está fazendo é absolutamente necessário. Agora, leiam literatura, né? Literatura de alto nível. Né? A gente estava conversando, eu estou lendo o Thomas Mann, né? Montanha Mágica, um livro de 1000 páginas, é um deleite de leitura, e isso é como se fosse sabe aquele chiclete que você bota na boca, você fala, ai, que delícia, né? Aquela coisa, né? Aquela respirada profunda, é super indicado. Poesia, eu leio muita poesia antes de dormir, adoro ler poesia antes de dormir, então eu sugiro leitura o tempo todo. Assim, bacana. Muito obrigado, Gustavo. Foi excelente esse nosso papo. Eu fico muito feliz com a tua aceitação do nosso convite e tenho certeza que os novos empreendedores e toda essa nova geração que está vindo para o mercado de trabalho, está saindo da universidade e mesmo empresários já estabelecidos aprenderam muito com essa conversa e com essa experiência que tu relatou para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço o convite e foi um prazer falar sobre o tema que eu amo. Um grande abraço. Bem, eu te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e a recomendação dos livros dos nossos convidados, como este que o Gustavo Gelli nos passou agora. E não se esqueça de enviar suas perguntas por e-mail. O link está no site também. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Também peço que nos siga pela mídia social, aquela que te faz feliz. Todas estão na descrição aí abaixo. Agradeço muito a presença do Gustavo Gelli e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.